E aí, gente, beleza? Vai voltar o futebol. Chegou o dia. Grêmio e Atlético Paranaense na arena. O Grêmio precisa da vitória. O Grêmio precisa vencer. Renato Portaluppi já tem os relacionados. O Grêmio já está concentrado. Porém, uma escolha de Renato Portaluppi não me agradou. Entre os relacionados que a gente consegue descobrir pelas mídias sociais dos próprios jogadores, por exemplo, Jonathan Robert confirmou que está relacionado através de um stories em seu Instagram. Ferreira, da mesma maneira. Os garotos que foram relacionados também. Então, a gente imagina e fica sabendo por informações, por redes sociais, de quem vai e de quem não vai para o jogo. Araújo e Josué estão relacionados, mas aqui tem um jogador que não foi relacionado. E para mim, Renato erra, porque ele era e ele poderia ser uma boa opção para a noite de hoje contra o Atlético Paranaense. Depois da vinheta, o porquê que Renato Portaluppi não relacionou Nathan Fernandes. Bom, gente, meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube e começamos a quarta-feira falando da não convocação de Renato Portaluppi para que Nathan Fernandes estivesse na partida de hoje à noite. Ao longo da semana e ao longo do final de semana, eu coloquei e bati na tecla aqui no canal que Nathan Fernandes estaria entre os relacionados, porque era isso que rolava no ambiente. E Renato Portaluppi surpreendeu. Ele chamou dois garotos da base, o Araújo e o Josué, relacionou Jonathan Robert, chamou o Nathan Fernandes para o profissional, mas não relacionou o atacante de apenas 18 anos de idade, que fez uma grande Copa do Brasil Sub-20, 2 anos acima da idade dele, mas isso também não quer dizer nada. 18 anos, tem que botar para jogar, tá na hora de jogar, precisa jogar. Mas Renato optou por não deixar o Nathan Fernandes entre os relacionados. E o porquê? Ordem técnica do técnico. Renato acha que o Nathan Fernandes ainda não está pronto. Esta é a realidade. Renato acha que Nathan Fernandes não está pronto para jogar. Se Renato acha que Nathan Fernandes não está pronto para jogar, o que dizer de Ferreira? O que dizer de Iturbe? O que dizer de Galdino? Nathan Fernandes, ele é melhor que todos esses jogadores. Eu não coloco o Jonathan Robert nesta linha, porque o Jonathan Robert vem de 2 anos de uma lesão grave de joelho, de uma lesão triste de joelho, que ele volta, sente, para por 8 meses novamente. Então eu não coloco o Jonathan Robert neste balaio. Mas Ferreira, Iturbe, Galdino, Zinho, Cauã Kelvin, Elias, todos esses jogadores que passaram pelo Grêmio são piores do que o Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes é melhor do que todos esses. Isso que o Cauã Kelvin era tido em alta conta. O Elias em alta conta. O Nathan Fernandes é melhor. Eu já vi jogar pessoalmente. É melhor, é mais forte, arrasta o adversário. E eu não consigo entender o porquê que o Renato vai optar por Ferreira, Galdino, Iturbe,
e não pelo garoto de 18 anos, Nathan Fernandes. Reparem, eu não estou colocando aqui nem o Jonathan Robert e nem o garoto também, Bessosi. Porque eles eu acho que irão dar a resposta. Foi por isso que o Renato não chamou o Nathan Fernandes, porque Renato vai olhar para o banco e vai chamar o Bessosi, vai chamar o Jonathan Robert, aí eu até vou entender. Mas se o Renato olhar para o banco, chamar o Iturbe, olhar para o banco e chamar o Ferreira, só que temos um problema, porque o time que está vazando tem Galdino como titular, que eu ainda prefiro ao invés de Ferreira e Iturbe. Mas quando ele olhar para o banco e ele preferir chamar o Ferreira, o Iturbe, não chamar o Jonathan Robert, não chamar o Bessosi, aí eu vou ter que criticar novamente. Como o Renato mesmo disse, me critiquem antes da partida. É o que eu estou fazendo. Não ter Nathan Fernandes entre os relacionados é um erro. Principalmente se tu olhar para o banco e optar por chamar Ferreira e Iturbe, não Jonathan Robert e não o garoto Bessosi. Deixa teu like, é dia de Grêmio. Um abraço, valeu, fui!